Alô e sejam bem-vindos a mais um episódio de Mal ao Longe. Eu gostava de começar este episódio a perguntar, adivinhem onde é que eu estou? Mas a única pergunta que eu posso fazer é adivinhem onde é que eu não estou? Se vocês estiverem a ver isto em modo de vídeo, já devem ter percebido que estamos claramente no escritório, de volta ao mesmo local onde gravámos a semana passada e onde dissemos que não íamos gravar esta semana. Supostamente íamos estar a gravar num cenário fantasioso, de natureza, o cenário idílico e perfeito com passarinhos a cantar, porque eu queria bastante gravar o episódio do podcast durante as nossas miniférias no alojamento para o qual nós decidimos ir. A razão pela qual eu queria gravar o podcast por lá, e voltando um bocadinho ao tema do episódio passado, era um bocadinho uma tentativa de eu lidar melhor com esta ideia de não ter nada para fazer. Portanto, em vez de abraçar isso, como eu disse que era importante fazer, e simplesmente aproveitar para descansar sem fazer nada, não. Eu tentei logo meter aqui a ideia de gravar o podcast por lá, de certa forma para preencher o tempo. Mas, quanto mais eu pensava nisso, menos vontade eu tinha de o fazer. E, felizmente, as nossas expectativas, que eram não vamos ter nada para fazer durante as miniférias, vamos ter que arranjar coisas com as quais nos entreter, não se concretizaram, porque nós acabámos por ter demasiado para fazer, tanto que não conseguimos fazer tudo o que nós queríamos e tivemos que, a certa altura, fazer escolhas para efetivamente parar e descansar. Se nós não tínhamos nada para fazer nas miniférias, porque é que nos demos ao trabalho de viajar para algum sítio para não ir fazer nada, para estar sem planos? Eu vou explicar um bocadinho do background da situação. Nós decidimos marcar umas miniférias para celebrar o nosso aniversário de namoro. E quando tomámos esta decisão de que íamos para fora celebrar esta data comemorativa da nossa relação, achámos que só faria sentido ir celebrar a nossa relação se nós levássemos connosco um dos resultados da nossa relação e que é tão importante, na verdade, para a relação e para nós, que são os nossos 2 gatos. No fundo, eles são a família resultante desta relação. Acho que faria todo o sentido eles virem connosco, até porque eles estão bastante habituados a viajar, estão bastante habituados a ir connosco para sítios, nunca para hotéis e nunca propriamente de férias, mas eles vão connosco, por exemplo, sempre que vamos passar os fins de semana com a família, a casa de familiares, pomos os gatinhos no carro, temos toda uma dinâmica, cintos de segurança para os gatinhos e, aliás, eu partilhei isso no TikTok, portanto, se não viram, vão lá ver, eu vou deixar o vídeo na descrição. Toda uma dinâmica para os levar, eles estão habituados a isto, não se queixam da viagem e estão habituados a ir para uma casa diferente, para um sítio diferente, para poderem estar com os donos no tempo em que nós não estamos em casa. Apesar de eles estarem habituados a isto, eles não estavam habituados a efetivamente ir para um sítio que desconhecem por completo, com pessoas que desconhecem por completo. Portanto, tínhamos aqui um bocadinho de um desafio em levá-los, mas achámos que era uma boa altura para experimentar, desde que o fizéssemos com as devidas restrições. Obviamente que levar gatinhos para algum lado e marcar umas férias deste género com o nosso animal de estimação, a primeira restrição é precisamos de encontrar um sítio pet friendly. Mas o pet friendly, na teoria, é muito diferente do pet friendly na prática quando falamos de viajar com gatos. Pet friendly normalmente pressupõe-se que queremos levar o nosso cão connosco, porque na verdade é o típico animal de estimação que viaja connosco. Já se começa a ver mais gatinhos a viajar, mas normalmente é um cão, porque é um animal que faz sentido, na verdade, tirar fora de casa. Os gatos gostam de estar em casa, gostam do seu conforto, gostam do seu espaço, são territoriais e, portanto, nem todos os gatos estão propriamente abertos à ideia de sair de casa. Felizmente nós sabemos que os nossos estão e, portanto, não era o problema de os tirarmos de casa, era o problema de para que casa é que os vamos levar. Porque levar um cão connosco de férias não tem os mesmos problemas que levar um gato. Os gatos, como gostam de estar em casa, precisam de, provavelmente, mais espaço no sítio para onde vão. Um quarto de hotel pequeno e claustrofóbico provavelmente não é o melhor sítio para levar
um gatinho de férias, porque ele não se vai sentir bem e confortável. Provavelmente teríamos que pensar num sítio maior, num sítio cuja porta não desse para um corredor onde toda a gente passa e onde de repente há cães, pessoas, confusões e movimento que só vão conseguir assustar os nossos gatinhos. Portanto, requisitos: ser efetivamente pet friendly e o hotel deixar-nos levar os gatinhos, ser um espaço um bocadinho mais isolado, que não estivesse no meio da confusão, que tivesse pouco barulho para que eles não se assustassem, e ser também um espaço um bocadinho maior, onde os gatinhos pudessem ficar confortáveis quando estavam sozinhos no alojamento, porque um cão normalmente, se nós vamos de férias com o cão, eu pressuponho que seja para o levar a passear connosco, para o levar nas atividades connosco. Um gato, nem por isso. Gostava muito que os meus gatos pudessem andar na rua connosco de arnês, mas contrariamente àquilo que toda a gente ficou a pensar pelo TikTok, não, eles não gostam de andar de arnês, eles gostam de andar à solta, dentro de um perímetro limitado e de aproveitar um local sossegado e tranquilo, idealmente na natureza, nestas condições. Portanto, precisávamos aqui desta mistura. E encontramos, não fomos propriamente à procura de um sítio específico, encontramos um alojamento que basicamente reunia estas condições. Percebemos que ficava a menos de 2 horas de distância de Lisboa, portanto a viagem era fazível quer para os gatos, quer para nós, e nem percebemos o que é que íamos lá fazer. Assumimos só, pelo facto de termos visto que só havia um restaurante com The Fork naquele sítio, que ia ser um sítio remoto e isolado, onde não íamos ter nada para fazer, a não ser estar pelo hotel e pelo espaço do hotel e pelo espaço do alojamento, literalmente a descansar ou a não fazer nada. Sabíamos também que ficava no Alentejo, o que significava que poderíamos comer umas coisinhas muito boas enquanto por lá andássemos, e com estas condições, levar os gatinhos, alojamento na natureza, com comida boa, estava tudo feito, ficou decidido, marcámos o sítio. Foi só ao chegar lá que percebemos que se calhar íamos ter mais coisas nas nossas mãos do que estávamos à espera. Nós ficámos num alojamento em Gavião, ou no Gavião, não faço ideia. Basicamente uma vila que pertence ao Alto Alentejo e fica mesmo, é praticamente banhada pelo Rio Tejo. Ficámos, portanto, a sul do Rio Tejo e, para começar, logo por aí, o hotel, para além de ter uma piscina, estava mesmo pertinho de uma praia fluvial ali no Rio Tejo. Mas mais ainda, a norte do Rio Tejo, mesmo ao lado, a próxima vila que encontrávamos, era a vila de Belver, que entretanto tem imenso para ver e imensa coisa para fazer. E nós tivemos a oportunidade de ir explorar a vila e foi tão bom, basicamente preencheu-nos um dia inteiro, porque descobrimos um sítio que não esperávamos nada ter as opções e a variedade de opções que tivemos, desde possibilidade de explorar a natureza, possibilidade de explorar um bocadinho de história. Opções não nos faltavam e logo aí ficámos com a agenda praticamente cheia e com pouco tempo para descansar. É muito engraçado porque esta vila de Belver, eu sinto que sem ter uma grande população e sem ter uma grande visibilidade, se focou de uma forma tão boa naquilo que são os pontos positivos da vila, que atraem o turismo e que permitem dinamizar muito mais a vila. Portanto, uma das coisas que existe em Belver é um castelo, daqueles típicos castelos que não tem luxos, não tem nada disso, é só uma muralha e uma capela para visitar, mas que tem a vista mais bonita sobre o Rio Tejo que eu alguma vez vi, super verdinha, a ver o Rio Tejo tipo 360 do castelo. Depois eles também aproveitaram muito bem aquilo que é parte da história daquela vila e que foi parte das atividades que eram conduzidas naquela vila e que eram importantes para o desenvolvimento há centenas de anos atrás. E tem, portanto, um museu do sabonete, que parece a coisa mais aborrecida de sempre, mas foi super divertido, especialmente para mim, vinda aqui, pessoa que estudou bioquímica e que voltou a explorar toda a ciência de fazer sabonete, porque é toda uma ciência, super giro. Muito dinâmico, muito interessante de visitar. E depois ainda tem o Museu das Mantas, uma coisa assim do género, onde nós aprendemos como é que se faz linho, como é que se fazia linho antigamente, como é que se faz linho hoje em dia de forma muito mais sustentável
e também de forma muito mais barata, e a razão pela qual nós hoje em dia temos linho muito mais barato à venda até nas lojas de fast fashion que nós vemos, como Zaras e afins, que têm o tal blended linen, e foi absolutamente interessante e é impressionante como esta vila conseguiu pegar nestas coisas que poderiam ser pequenas e até insignificantes e transformá-las em algo maior, tirar proveito delas e fazer com que as pessoas possam ter ainda mais razões para visitar aquela zona. Portanto, fica desde já aqui a recomendação. Se vocês quiserem umas férias para descansar no meio da natureza e com alguma cultura à mistura, com um bocadinho de aprendizagem super dinâmica em todas as vertentes, vão até Belver, vão até ao Gavião, vão ter coisas muito boas para comer, sítios muito bons onde ficar, como aquele em que nós ficámos, que é super agradável e só tenho coisas boas a dizer. E no fim, obviamente que foram umas férias extremamente agradáveis, ainda mais agradáveis pelo facto de eu ter expectativas muito baixas e termos aproveitado muito, muito bem aquilo que a zona tinha para nos oferecer e termos aproveitado super bem o nosso dia. E não fizemos apenas atividades, felizmente tivemos também tempo para parar e descansar. E foi um bocadinho uma coisa que, depois de eu ter gravado o episódio do podcast, depois de eu ter sugerido que iria gravar o próximo por lá, eu comecei a decidir que se calhar não era uma boa política, que eu estava a usar isso como uma fachada, mais uma vez, para esconder esta minha dificuldade em lidar com a falta de atividade, com a falta de coisas para fazer. Mas felizmente eu fui com uma pessoa que tem uma enorme capacidade em não fazer nada, que eu investo todos os dias, que é o meu namorado. Eu não sei se essa é uma capacidade inerente do cromossomo Y, mas claramente é uma capacidade inerente dele e eu tentei absorver ao máximo isso. E uma das coisas que ajudou também foi o facto de nós termos ido com os nossos gatos. Porque eu imagino que isto seja um bocadinho o mesmo que ir com cães, um bocadinho o mesmo que ir até com crianças. Quando nós estamos sujeitos também à vontade de outros seres que têm decisões e cujas necessidades têm que ser nutridas e cujo bem-estar tem que ser parte do nosso foco, nós acabamos por ter de limitar as nossas próprias escolhas e termos de adaptar aquilo que são as coisas que nós queremos fazer, as coisas que nos iriam dar prazer a fazer, para garantir que estamos a acomodar também aquilo que seriam as vontades dos seres que estão connosco. Obviamente que a vontade do ser que era o meu namorado também era de descansar, mas eu consigo conversar com ele e de forma racional explicar-lhe porque é que é tão importante nós irmos fazer 1500 atividades em vez de descansar, porque só estamos ali uma vez e fizemos montes de quilómetros para estar ali, e ele acaba por sair convencido. Mas quando viajamos, por exemplo, com animais de estimação, não interessa o quão racional eu queira ser a dizer-lhes: olha, está na hora de voltarmos para casa porque nós queremos ir passear e vocês têm que voltar para o vosso espaço para nós podermos sair, que eles não vão entender. E especialmente se nós os levamos nesta vontade não egoísta de os deixar aproveitar também um bocadinho de um espaço natural que eles tanto gostam e que os deixa tão felizes, então não podíamos simplesmente chegar lá e decidir que íamos sair quando quiséssemos, íamos deixá-los passear quando nós quiséssemos e fazê-los regressar ao alojamento quando nós quiséssemos ir fazer outra coisa. E eu aprendi também um bocadinho com eles a ser mais flexível e a aceitar que às vezes tenho que abdicar desta minha necessidade de controlo e deixar-me levar pelo não fazer nada e pelo estar só a apreciar a calma. Portanto, vários foram os momentos em que eu tive de aceitar que olhar para aquela erva específica que estava no meio do caminho durante 2 minutos seguidos e ininterruptos era interessante e era a atividade do dia. Porquê? Porque o meu gato assim decidiu. E eu, se o levei para lá, não tinha o direito de simplesmente pegar nele e de o obrigar a ir para outro sítio, a fazer outra coisa. Esta é uma boa magia de ter animais também, porque eles também nos ajudam a parar e a ver as coisas de outra forma, ajudam-nos a perceber que o tempo é limitado, mas estar parado não é perder tempo. Estar parado também pode ser uma forma de o aproveitar e de o viver.
Com tudo isto, eu não tinha outra opção senão aceitar em sossegar, em respirar e em estar só no momento presente, sem estar sempre a correr para o futuro, em viver um bocadinho também e aproveitar a ideia de não fazer nada com eles como eles tanto queriam. E foi curioso porque logo a seguir eu ter gravado o episódio anterior, eu fui ouvir Diary of a CEO e já não me lembro qual é que era o episódio, mas eu vou deixar na descrição. E neste em particular houve uma frase que ficou muito na minha mente. E o convidado basicamente disse que nós tínhamos que viver mais de acordo com a nossa denominação e sermos mais human beings e menos human doings. Que o nome que nós damos a nós próprios provavelmente aponta para aquele que é o nosso propósito e que, como seres humanos, devemos tentar evitar cair na armadilha de sermos fazeres humanos. Isto ficou tudo a marinar na minha cabeça, a reflexão do último episódio, e com tudo a empurrar-me para ser mais ser humano e menos fazedor humano, eu decidi ser humana e estar só, existir só. E foi super agradável. Foram umas férias deliciosas, muito acima das expectativas, até porque as expectativas eram nulas, por isso fiquei agradavelmente surpreendida com estas férias e com vontade de fazer mais planos deste género. O que me surpreendeu também foi o regresso das férias, porque eu tive uma reação que eu não estava à espera. Basicamente, custou-me horrores voltar das férias. E não me custou propriamente voltar do Alentejo, vir para casa, até porque nós voltámos a uma sexta-feira, ainda tivemos o sábado e o domingo para aproveitar e relaxar, mas o que me custou mesmo foi voltar a trabalhar. E isto contrasta bastante com aquilo que sempre foi a minha maneira de lidar com o fim das férias. Eu era a típica criança que quando chegava ali a meio de agosto já estava completamente farta de estar de férias e que só queria que a escola recomeçasse para que fosse o regresso às aulas e para que eu pudesse voltar à minha rotina, para que eu pudesse voltar a ver os meus amigos e a fazer as coisas típicas que nós fazíamos na escola. E isto não foi algo que aconteceu apenas na escola, isto continua a acontecer durante a faculdade. Quando chegava às férias, para mim, ao final de umas semanas já estava bom, eu por mim voltava às aulas, eu por mim voltava a toda a dinâmica de ter de apanhar transportes, ir para o outro lado da ponte ter aulas. Chegava a uma altura das férias em que já não havia mais nada a acrescentar e que por mim estava bom e que podíamos recomeçar tudo novamente. E mesmo já a trabalhar, mesmo depois de ter entrado no mercado de trabalho, isto não me deixou de acontecer. Uma pessoa pensa, ok, isso é quando estás na escola que não tens preocupações. Não, mesmo quando comecei a trabalhar, isto continua a acontecer. Se eu tirasse férias muito prolongadas, o que eu evitava porque já sabia que era esta a realidade, chegava uma altura que eu estava tipo, bem, está na hora, vamos voltar à rotina, vamos voltar ao trabalho, que isto está com falta de dinâmica, isto está aqui qualquer coisa a faltar, eu preciso de voltar a ser produtiva. E a primeira vez que eu me deparei com esta... Eu nem sei como é que isto se diz em português, mas este dread, com este temor, com este pavor. Sim, diria este pavor. A primeira vez que eu me deparei com este pavor pós-férias, este pavor de regressar ao trabalho, foi nas férias de verão do ano passado. Mas achei que a justificação era óbvia. Nós estivemos de férias na Tailândia, provavelmente o melhor sítio onde eu alguma vez irei passar férias na minha vida, o sítio com o qual eu mais me identifiquei desde sempre, à exceção do meu próprio país, e um sítio que eu estava a ter imensas dificuldades em abandonar, o país em si, fosse para o que fosse. Estava-me a custar imenso voltar para Portugal e deixar aquele sítio tão bom, onde eu me senti tão bem, para trás. Ao ponto de, no último dia que tivemos na Tailândia, eu já andava pelas ruas, já com aquele ar nostálgico e triste, a pensar no quanto eu gostaria de ficar por lá mais 2, 3, 4 semanas. Quando estava a entrar no avião, eu estava mesmo prestes a chorar por ter de ir embora. E eu acho que isto nunca me tinha acontecido na vida. E, no fundo, a única coisa que me deu alguma vontade de voltar para casa foi os meus gatos, que eu já não via há 2 semanas e dos quais eu tinha imensas saudades, porque se não fossem eles, eu ficava lá mais um mês. Custar-me a voltar ao trabalho depois de vir da Tailândia, eu estava à espera, porque não me custou apenas voltar ao trabalho, custou-me voltar
à realidade de Portugal, costumo abandonar aquele sítio. E achei que isto seria um ato isolado, que eu não voltaria a passar pela mesma experiência, porque normalmente não é assim que eu lido com o regresso à rotina. Mas regressámos do Alentejo a uma sexta-feira, eu vinha super contente do Alentejo, zero triste por estar de volta a Lisboa, zero triste por estar de volta a casa, entusiasmada até por estar de volta a casa. Foram umas boas férias, umas boas mini-férias, mas sabia-me bem estar em casa. O problema foi quando bateu o domingo. Começou-se a apoderar de mim uma espécie de uma sombra, de uma nuvem negra. Ei, Capitão Fausto. Que se pôs em cima de mim ao final do domingo e que me começou a deitar assim um bocadinho para baixo e a pôr-me num mood um bocado mau. E eu não estava a perceber bem porquê. Tanto que o Sporting foi campeão, aqui em casa somos sportinguistas. Eu, no fundo, eu não gosto de futebol, ok? Mas até tinha, não sei, até me parecia bem, talvez ir aos festejos. Mas eu estava num mood tão down que a última coisa que eu queria era sair de casa e pensar na ideia de dormir 3 horas para no dia a seguir ir trabalhar. E logo aqui eu devia ter percebido qual é que era o problema, porque eu não estava a perceber porque é que eu estava assim, quando já estava aqui o monstro do trabalho no dia a seguir a chegar-se perto de mim e a anunciar a sua presença e a fazer-me sentir assim. Fiquei em casa, não fui festejar, fui dormir, dormi as minhas 8 horinhas e quando acordei eu não queria ir trabalhar. E o problema não era que eu não quisesse levantar-me da cama. Eu queria levantar-me da cama, eu queria fazer exercício físico, que é chocante. Normalmente, depois de férias, o que seria de esperar seria: não me apetece levantar, estou cansado, estou habituado a dormir mais horas. Não era o caso. Não me apetece ir fazer exercício, não estou habituado, quero descansar mais um bocado. Não era o caso. Tudo isto me apetecia. O que não me apetecia era ir sentar-me à frente do computador e olhar para a minha caixa de e-mails e ter de começar a trabalhar. Eu estava a estranhar imenso isto, o facto de eu estar com tanto temor em voltar ao trabalho, porque não me parecia ser por causa do meu trabalho. Eu cada vez gosto mais daquilo que eu faço, então porquê é que eu cada vez tenho menos vontade de ir trabalhar, especialmente quando regresso de férias? E eu tentei perceber o que era a razão, na verdade, pela qual eu gostava tanto de regressar de férias anteriormente. E a razão pela qual eu gostava tanto era por causa da rotina, porque nas férias eu perdia a rotina, eu perdia as minhas atividades normais, eu perdia a estrutura que eu normalmente tinha durante os dias de escola, durante os dias de trabalho, e ao final de um tempo eu começava-me a cansar desta falta de estrutura, desta falta de rotina. E isso fazia-me querer voltar para o trabalho, porque sabia que aí tinha o conforto de ser obrigada a ter essa rotina e de voltar ao meu eu típico. E desta vez, nestas férias, eu não senti minimamente essa falta. Eu não sentia falta dessa rotina. Porque, nos últimos tempos, uma das coisas que eu me tenho esforçado para fazer é garantir que eu tenho imensas atividades que me fazem feliz fora do trabalho. Imensas coisas que eu faço, que eu gosto e que me dão prazer de fazer fora do trabalho. Para garantir que eu consigo fazer isso tudo, mesmo quando eu estou a trabalhar, eu tenho imensas rotinas. E tenho toda uma rotina que me permite encher os meus dias de coisas. Então, quando eu estive de férias, em vez de eu perder toda a rotina, antes pelo contrário, o que eu fiz foi acrescentar mais coisas à minha rotina e basicamente criei uma rotina de férias em que tudo o que eu faço são coisas que eu gosto, são coisas que me dão prazer e basicamente passo 24 horas do meu dia a ter uma rotina estruturada com coisas boas. E por essa razão eu estava a sentir tanta dificuldade em voltar à rotina do trabalho, porque eu de repente tinha que abdicar da minha rotina, que era perfeita e a rotina ideal, onde eu faço tudo o que eu quero e as coisas que me fazem mais feliz, para voltar a uma rotina que me obriga a fazer coisas que não são ditadas por mim, que eu não decido e que me obriga a cumprir um calendário que não depende apenas de mim e que depende de obrigações que me são impostas e que não me dá a plena liberdade de ter a rotina onde só as coisas boas acontecem e onde eu só faço coisas que gosto e coisas que eu quero. E o pensamento lógico provavelmente seria: então eu tenho que mudar de trabalho, eu tenho que deixar isto. Então, se isto não me faz feliz, se eu sou muito mais feliz de férias do que sou a trabalhar, se eu não sinto necessidade de voltar ao trabalho porque consigo preencher os meus dias
com coisas que me fazem feliz, algo que eu nunca consegui fazer na vida toda e que me dava tanto desalento quando eu era mais nova, ao ponto de eu querer deixar de estar de férias, então está na altura de eu procurar outra coisa que me faça ter vontade de regressar de férias. Esta seria a narrativa lógica, mas era a narrativa errada. Como eu falei num dos primeiros episódios do Mal ao Longe, o episódio do Fazer por Fazer, eu tenho estado, especialmente neste último ano, a fazer um esforço para trazer aos meus dias coisas boas, coisas que eu gosto de fazer e para incorporar essas coisas boas nos meus dias e não depender apenas do meu trabalho para me dar a felicidade, a satisfação e a realização que eu quero sentir. Porque não é ideal que nós concentremos num só sítio toda a nossa fonte de satisfação, porque basicamente estamos a correr o risco de que no dia em que essa fonte falhar, a nossa satisfação cai por água abaixo e nós não conseguimos ter nada de bom para nos sustentar nos nossos dias. E existe muito na nossa sociedade esta vontade de garantir que o nosso trabalho é a fonte de tudo de bom que nós temos. É a nossa fonte de rendimento, é a nossa fonte de realização pessoal e profissional, é a nossa fonte de criatividade, é a nossa fonte de produtividade, é a nossa fonte de tudo aquilo que nos faz sentir bem. E eu acho que isso é um pensamento errado, porque lá está, estamos a colocar-nos numa posição que é muito perigosa no que toca à nossa satisfação com a vida, que pode ser completamente arrancada de nós num instante, sem que nós possamos fazer nada por isso, até porque muito daquilo que é o nosso trabalho está fora do nosso controle. E, portanto, nós estamos a depositar todas as nossas esperanças e tudo aquilo que é a nossa felicidade em algo que não podemos controlar a 100%, porque vai sempre depender de outras pessoas, de outras instituições. Então eu tenho estado a fazer este esforço para garantir que, mesmo nos dias em que o trabalho corre menos bem, mesmo nos dias em que eu não consigo tirar nada de bom do meu dia de trabalho, eu tenho imensas coisas no meu dia que fazem esse dia continuar a valer a pena, que me continuam a fazer sentir produtiva e que me dão felicidade nessas atividades que eu faço. E aparentemente eu esforcei-me tanto que me esforcei demasiado, ao ponto de agora tudo aquilo que eu mais gosto cair fora do trabalho, e que ter de voltar ao trabalho significa ter de abdicar de fazer um monte de coisas que eu gosto e que me preenchem. E isto não significa que o meu trabalho seja um problema. Isto significa, na verdade, que nada é um problema, porque não foi a qualidade do meu trabalho que diminuiu e não foi a quantidade de satisfação que eu retiro do meu trabalho que diminuiu. Foi tudo o resto que aumentou. Em comparação, regressar ao trabalho parece difícil, mas no fundo o trabalho traz-me a mesma satisfação que já trazia. Simplesmente eu tenho um padrão de comparação um bocadinho superior. E lá está mais uma daquelas situações em que a perspectiva é tão importante, porque seria tão fácil cair na tentação de culpar o meu trabalho pela minha falta de vontade de trabalhar, em vez de tentar ver a razão positiva pela qual eu não tinha vontade de regressar ao trabalho, em vez de tentar ver o progresso todo que eu fiz nestes últimos meses que me permitiram chegar ao ponto de eu já não sentir necessidade de voltar ao trabalho para tirar a minha satisfação. No fundo, a perspectiva é crucial e mudarmos o nosso ponto de vista pode permitir mudar por completo a forma como algo nos faz sentir. E sempre com isto em mente, o primeiro dia não deixou de ser difícil, não deixou de ser difícil enfrentar tudo aquilo que ficou pendente desde que eu tive de férias, mas no segundo já estava super feliz a regressar ao meu trabalho porque, no fundo, eu não podia sentir-me triste por ter encontrado coisas que eu gosto tanto de fazer. Só tinha que me sentir feliz por isso e feliz ao mesmo tempo por continuar a ter o meu trabalho em paralelo, onde eu posso retirar outras coisas que estas coisas que me fazem tão feliz não me dão. E no fundo também, como é que nós seríamos capazes de apreciar o quão bom é estar de férias se nós não tivéssemos que regressar ao trabalho e se a nossa vida fosse férias eternas? O mais provável é que passado pouco tempo estaríamos fartos das nossas férias eternas e não conseguíssemos dar valor àquilo que estávamos a fazer e que anteriormente nos fazia sentir tão bem. Portanto, da próxima vez que vocês pensarem que não estão bem no trabalho ou que o facto de não quererem regressar ao trabalho é uma coisa negativa, pensem
na perspectiva positiva disso, que é, significa que vocês estão tão bem a fazer uma coisa que se torna cada vez mais difícil de abandonar. E isso não é mau. Antes, pelo contrário, é o melhor que pode acontecer. E o que é que nós estamos de olho em esta semana? Continuamos a ler a Kotar, continuamos a ver Sons of Anarchy, portanto não pode ser livros e não pode ser séries. E queria também agradecer por partilharem as vossas recomendações de séries comigo. Obrigada à Bruna, que partilhou nos comentários do YouTube uma recomendação de uma série que já foi para a lista de séries que eu tenciono ver em breve, porque pareceu-me muito interessante. A série que ela recomendou é o The Gentleman e vejam o trailer no YouTube porque acho que deixa assim um bichinho, uma vontade de ir pegar na série e ver. Esta semana estamos então de olho numa criadora de conteúdo do TikTok. E eu já falei aqui imensas vezes, eu amo o TikTok. Eu acho que sou a fã número 1 de TikTok na minha faixa etária porque a minha experiência com o TikTok é unicamente positiva. E fala-se muito sobre as redes sociais serem tóxicas e serem experiências negativas. Eu não concordo nada com isso, mas isso fica para outro episódio. E se vocês são um tipo de pessoa que está a precisar de adicionar experiências positivas ao vosso TikTok, então esta recomendação é perfeita. Esta criadora de conteúdo chama-se Yolanda Dias e neste momento acho que é a minha criadora de conteúdo preferida por tudo aquilo que ela faz com uma leveza e naturalidade que eu adoro. E todos os vídeos dela são positivos e são aquele tipo de vídeos que vos aquece um bocadinho o coração ou então vos diverte de alguma forma. E para mim ela é o protótipo da perfeita criadora de conteúdo no TikTok. Ela faz vídeos de lifestyle, de renovações de casa, de outfits e maquilhagem também. E só a presença dela acho que ilumina um bocadinho. Portanto, eu vou deixar o link na descrição do episódio, na descrição do YouTube também. Portanto, podem ir ver, recomendo muito. E se tiverem vocês recomendações de criadoras de conteúdo assim, na mesma vibe da Yolanda, por favor, partilhem comigo, deixem na caixinha também do Spotify ou nos comentários do YouTube, porque eu preciso de mais pessoas assim na minha vida. Eu preciso do meu TikTok com esta aura, com esta leveza e completamente iluminado, porque eu uso imenso o TikTok. TikTok é o melhor sítio para encontrar tudo e mais alguma coisa, desde tutoriais a recomendações de séries, de livros. BookTok é um mundo e recomendações de restaurantes. E com base nisso, e porque eu adoro partilhar as minhas recomendações de restaurantes pelo TikTok, eu lembrei-me de trazer um novo segmento a este podcast. Portanto, aqui temos mais um. No outro dia eu estava com imensas dificuldades em criar um segmento para este podcast porque não tinha ideias de nomes, mas olhem, estamos assim. Temos agora mais um segmento para este podcast, mais uma pequena rubrica deste podcast, que se chama Mais Olhos que Barriga. E é a rubrica para eu partilhar convosco uma das coisas que mais me faz feliz na vida, que é comida. Eu amo comer, seja comer fora, seja comer em casa, eu amo experimentar receitas, eu amo experimentar cozinhas novas e amo documentar experiências sobre comida, são os meus vídeos preferidos de fazer no TikTok. E este eu fiz recentemente, mas vou-vos recomendar aqui também, por acaso não ter ficado claro que eu fiquei completamente apaixonada por este restaurante que eu vou agora recomendar. Assumida fã de sushi, amamos sushi e eu já fui a alguns sushis assim demasiado bons para a minha carteira, aos quais eu não posso ir com muita frequência e de repente dá-me aquela vontade de vez em quando de ir comer um sushi all you can eat. Mas os sushis all you can eat normalmente pecam um bocadinho pela qualidade ou pela diversidade das peças que vocês podem comer ou pela maneira que vocês podem repetir os pratos. Portanto, há sempre aqui alguma coisa que os sushis all you can eat pecam, mais que não seja pelo preço. E através da recomendação de uma grande amiga minha, nós descobrimos este restaurante de sushi cujo preço, ok, não é o mais barato, não custa 12,90€ como o Samurai, mas gente, Samurai é nojo. Desculpem dizer. Pronto, está aqui, assumi a minha posição. Sushi que custe menos de 17,90€ não é bom. Ninguém sabe onde é que aquele peixe andou e não pode ser bom para ninguém. Sushi que custa um bocadinho mais, já pode ser melhor, mas às vezes também desilude. Já comi alguns de 22 que foram uma porcaria, já comi alguns de 22 que foram muito bons. Este custa 26,90€. Ok, é caro, vamos já falar sobre o elefante na sala. É caro, mas vale cada
cêntimo. 26,90€ para vocês comerem as peças que vocês quiserem. A cada repetição não é uma repetição. Vêm peças novas que vocês ainda não provaram. Não têm que estar a escolher as mesmas peças que já comeram e fartar-se ao final de uma, duas. Eu tive vontade de ficar o dia inteiro lá a pedir mais repetições só para poder experimentar mais peças. É sushi de fusão. Tem fritos, tem mirtilos, tem Doritos, para quem fica ofendido com essas coisas. Olha, também escusa de ir, não é sushi tradicional, também tem pecinhas tradicionais ótimas, sashimi fresquíssimo e delicioso, mas tem muita fusão também, mas vale a pena a visita. E no meio disto tudo, acho que ainda não disse o nome do restaurante, chama-se Alcaua, fica em Alcochete, portanto, sugestão de plano, que eu também já sugeri no TikTok, é ir almoçar ao Alcaua, ir ao Freeport Alcochete, aproveitar as promoções e estão com o dia perfeito. Dia passado, perfeito, domingo, pelo menos na minha ótica. Se não for a vossa e se gostarem de coisas mais dinâmicas, pronto, eu vou tentar trazer também. Mas pronto, fica aqui a recomendação. Vou deixar também o link do TikTok onde eu partilhei a experiência no Alcaua para vocês verem o aspecto daquelas peças. E pronto, gerou muita controvérsia, mas olhem, eu repito-me aqui, não retiro nada do que eu disse. Melhor sushi all you can eat que eu já comi sempre. E pronto, espero que tenham gostado deste episódio que contou com mais uma rubrica semanal que vamos passar a ter por aqui. E olhem, recomendações de restaurantes também aceitam-se, recomendações de receitas também se aceitam. Espero que tenham gostado. Partilhem comigo as vossas recomendações também de TikTok. E adorava saber se vocês também eram o tipo de crianças que chegava ao final das férias e já só queria voltar para a escola e já estava farta de férias, ou se eram do time que ficava de férias de verão eternamente. E como é que vocês são? Como é que vocês lidam com as férias? Isto ainda vos afeta chegar ao final das férias? Vemo-nos na próxima quarta-feira, às 7 da manhã. Beijinho.